Olá, mamães, sejam bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da depressão pós-parto, as causas, os sintomas e tudo isso que eu acredito que acho que uns 95% de nós, mulheres que já tivemos pelo menos uma gestação, já tenhamos passado por pelo menos uma situação dessas. Às vezes a gente está na correria da maternidade, desde o puerpério e toda a função da maternidade em si, que às vezes a gente nem se dá por conta que já entramos nessa depressão pós-parto, mas a gente vive tão no automático que a gente não se dá por conta. Então hoje eu vou falar a respeito dessa depressão, algumas causas dela e inclusive a respeito dessa depressão. Eu estava fazendo algumas leituras e vi que tem um asterisco 188. Ele é um número que tu pode fazer ligação, que ali são pessoas que vão te ouvir, sabe? E aí às vezes vai dizer assim, mas essa daí é contra o suicídio, esse asterisco 188 é só para quem está pensando em cometer o suicídio. E não é somente para esse pessoal. Se tu está passando por uma depressão pós-parto, por exemplo, tu pode se utilizar desse meio. Por quê? Porque dentro da depressão pós-parto, às vezes a gente tem pensamentos nem só suicidas mas nós temos pensamentos de fazer mal para os nossos bebês. Então, esse asterisco 188 também pode te ajudar nessa fase de depressão pós-parto. E antes de mais nada, eu me chamo Gabriela, sou mãe de um menino e sou técnica de enfermagem. Vem comigo que eu vou falar a respeito dessa depressão que acomete muitas mulheres. Então, basicamente, essa depressão pós-parto, ela não acontece somente um dia após o parto. Às vezes a gente está ali, a gente passa todo o puerpério, a gente passou por toda aquela função do puerpério e de repente a gente se vê triste, a gente se vê chorando, a gente se vê com emoções totalmente diferentes e o filho já tem 3, 4 meses e tu percebe que as tuas emoções estão diferentes, que tu te olha no espelho, a tua autoestima tá baixa, tu não consegue ver graça nem no teu filho, algo que tu planejou, às vezes tu planejou aquela gravidez e quando tu olha pro teu filho, tu olha e tu não consegue sentir mais aquela satisfação, tu pensa, será que eu amo esse ser? Será que eu não amo esse ser? Porque sim, mulheres com depressão, às vezes elas têm um pensamento, uma dúvida de se ama aquele filho ou não. Tem mulheres que a depressão ela já está tão forte que ela nem se dá por conta e às vezes ela olha para aquela criança e às vezes ela cuida daquela criança só por cuidar, porque ela sabe que é uma obrigação dela, mas ela já não sente satisfação em cuidar daquela criança por causa dessa depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela pode ser tratada com medicamentos e com psicólogo. Essas duas opções. Então, como eu falei, uma das coisas que dá pra gente saber, assim, que a gente tá com essa depressão pós-parto, é aqueles momentos de tristeza. De manhã tu tá bem, de repente de tarde tu tá triste. Então são oscilações, aí o pessoal diz, isso é bipolar. Não é bipolar, é a depressão pós-parto. Aí de manhã tu acorda triste, de repente de tarde tu tá super felizona. Então são esses auges assim de sentimentos. Uma hora de manhã tu tá triste e de tarde tu tá feliz, ou vice-versa. E isso é uma das características da depressão pós-parto. Tem a psicose pós-parto também, que faz parte junto dessa depressão, né? Que é onde a gente começa a ter alucinações sonoras. Eu não sei se tu assistiu um vídeo anterior que eu falei de vozes que eu ouvia que mandavam eu fazer mal pro meu filho. Então eu tive essa psicose de vozes que vinham na minha mente e às vezes o meu filho já tinha mais de 1 ano e eu ouvia essas vozes dizendo pra mim fazer mal ao meu filho. Então, como eu falei, não é só após o parto. Às vezes o teu filho já está um pouquinho grande e tu não tratou, porque eu não fiz acompanhamento com psicólogo nenhum. Então, lá com 1 ano e pouquinho, logo quando ele começou a caminhar, eu continuei ouvindo essas vozes que diziam para eu fazer mal para o meu filho. Então, isso faz parte dessa depressão pós-parto também. E às vezes, quando a gente faz o desmame, a gente pode ter uma depressão também.
Porque às vezes tem mulheres que elas dizem assim, ó, eu amo amamentar, mas amamentar já tá me dando um desgaste físico muito grande, eu já não consigo mais, meu filho já tem 2 anos, não precisa mais, eu preciso fazer o desmame. E aí quando ela vai fazer o desmame, ela acaba tendo uma depressão pós-parto por causa desse desmame. Eu falo por mim, que o meu filho já tem 2 anos e 4 meses, e às vezes as pessoas dizem, até quando tu vai deixar ele mamar? Até quando ele quiser. Eu não vou fazer desmame e eu já decidi isso. Se ele quiser mamar até os 5 anos, ele vai mamar até os 5 anos. Se ele quiser até os 6, 7, ele vai mamar até os 7, porque eu não tenho. Eu já sei que se eu tivesse que fazer o desmame dele, por exemplo, eu ia sofrer demais, porque é algo que eu gosto, é algo que me dá uma satisfação que eu não tenho palavras para descrever. Eu amo fazer isso. Ou quando alguém chega, esses dias a minha irmã disse assim pra mim, me empresta ele domingo pra mim levar ele lá no parquinho, não sei o que. Aí eu fiquei pensando assim, tá, mas se ela levar ele, a teta vai ficar, e aí eu vou produzir leite, e aí eu vou ficar mandando mensagem pra ela que ele tá com fome, e claro que ele vai comer, ele já tem 2 anos e pouco, mas eu vou ficar naquela coisa, né, eu digo, não vou te emprestar ele não, deixei ele comigo, e eu tinha que fazer algumas coisas, tinha muitas gravações pra fazer, tinha vários vídeos pra fazer, e no fim eu não deixei ela levar ele por causa disso, eu não consigo deixar ele longe. E pra mim, eu já sei que essa parte do desmame, o dia que ele chegar e dizer pra mim assim, amanhã eu não quero mais a tetinha, eu acho que vai ser, pra mim vai ser, eu já sou por antecedência, eu acho que pra mim vai ser, nossa, vai ser muito triste pra mim. Algumas coisas que podem causar essa depressão pós-parto é esse cansaço excessivo que a gente sente. Porque depois que a gente, né, teve o parto, a gente tem toda uma adequação de rotina com o bebê, a gente tem a amamentação em livre demanda, que é o correto a gente fazer. Então, assim, essa coisa de a gente não ter horas de sono, a gente perde, né? A gente não sabe se é dia, se é noite, se não tem a claridade do dia. Se a gente ficasse num quarto escuro, a gente já nem saberia que horas são. Eu brinco, né? A gente perde a dignidade porque eu cansei de amamentar com o meu filho, de eu estar sentada e eu vou fazer xixi, eu ia fazer cocô e o meu filho estava grudado ao seio e eu tinha que ir fazer as minhas necessidades com ele mamando, e eu sei que muitas mães passam por isso. Então, esse esgotamento que a gente passa é uma das coisas que podem causar a depressão pós-parto. A causa da perda de identidade. Muitas mulheres, e eu já li muito isso, as mulheres falando assim, que saudade que eu sinto de quem eu era antes de ser mãe. E eu fico pensando, gente, quem será que essas pessoas eram? Quem será que essas mulheres eram? Porque assim, eu digo assim, eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa ríspida, eu era uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa ruim antes de ser mãe. Eu não digo ruim, mas antes de ser mãe eu era uma pessoa que pra mim tanto fez, tanto faz. E depois da maternidade, gente, eu descobri que o amor, ele não tem uma maneira de falar. Eu brinco, né? O que eu sinto pelo meu filho é algo que dói de tão grandioso que é esse sentimento, sabe? E eu fico pensando assim, as mulheres, que saudade que eu sinto de quem eu era antes de ser mãe. E eu não sinto a menor falta de quem eu era. Eu amo a mulher que eu me tornei, eu amo a mulher que eu estou me tornando por causa do meu filho. Então, talvez algumas mulheres sonham muito em ser mãe, e aí quando vem a maternidade de fato, e elas veem que não é assim um mar de rosas, que se é pra tu cuidar, tu lavar, tu passar, tu fazer tudo, tu vê que é muito estressante, a mulher é multitarefas e além de todas as tarefas que ela já tinha, ela tem agora um bebê para cuidar. Então isso causa depressão nas mulheres, essa falta de tempo. Aí a mulher quer fazer a unha, quer fazer cílio, quer fazer sobrancelha, quer fazer cabelo, e ela não tem tempo às vezes nem de escovar o dente. Eu me lembro que teve dias que eu fiquei, quando eu fui me dar por conta, já era 8 horas da noite, eu não tinha nem escovado o dente, porque eu tava assim, muito em cima do meu bebê, eu tava preocupada com o bem-estar do bebê. Aí dei banho, troquei fralda, troquei a roupa, aí fiz um monte de coisa pra criança, lavei a roupa, fiz um monte de coisa dentro de casa, e quando eu me dei por conta, eu não tinha nem escovado o dente. E ainda assim, ele com 2 anos, tem dias que eu me levanto, escovo o dente, e depois quando eu vou me lembrar, eu digo, olha, já são 10 horas da noite e eu não escovei o dente de novo, sabe? Porque o dia é tão corrido, e quem é mãe aí, que cuida do seu filho, que tem essa coisa de estar com o seu filho presente, sabe do que eu tô falando? Às vezes quando a gente percebe, nem o banho a gente tomou, se a gente não tem que sair para trabalhar fora. A questão também que muitas mães tem pracinha,
né? Então elas conseguem sair, vai na pracinha, vai no shopping, vai no mercado, elas conseguem ter alguns passeios. Aqui onde eu moro eu não tenho pracinha, eu não tenho nenhum local assim que eu possa pegar meu filho e sair para espairecer a mente, sabe, como o pessoal fala. Para eu conseguir sair daqui, eu sou obrigada a pegar um ônibus, eu sou obrigada a pegar um Uber, sabe? Então é tudo muito distante. Então, para mulheres assim como eu, que não tem nada perto, acaba se tornando até um pouquinho mais exaustivo, porque a gente não tem para onde se locomover. A gente não tem muitas coisas como fazer, e aí a gente acaba se sobrecarregando mais do que aquelas outras mães que conseguem ainda dar uma escapadinha numa pracinha ou fazer ir para algum lugar de lazer com as crianças. Então, alguns sintomas dessa depressão pós-parto se inclui a tristeza ou essa alegria excessiva, que às vezes tu tá feliz demais, tu nem sabe por quê, né? E aí do nada vem essa tristeza, perda de apetite ou aumento de apetite, essas loucuradas, assim, ou é perda ou aumento, palpitações, a gente sente muitas palpitações, eu sentia muitas palpitações, eu disse, nossa, que isso? Eu sentia muitas palpitações, aquela sensação de aperto no peito, assim, também dá. Problema de concentração, gente, eu brinco, né, a minha concentração já não era lá o bicho antes de engravidar. Quando eu engravidei, a minha concentração ficou péssima, eu tenho que ler as coisas 2, 3 vezes, eu fiquei péssima. Depois que eu ganhei o filho, então piorou. Eu brinco assim, pra mim conseguir gravar alguma coisa, no tempo da faculdade eu usava muita Ritalina, porque eu não conseguia me concentrar muito nas coisas, eu perco muita informação muito rápido. E depois que eu tive filho, isso piorou de uma maneira drástica. Esses dias até que eu estava conversando com um amigo meu, ele disse assim, ai Gabi, quem sabe tu não encara alguns concursos, né? Aí eu só olhei assim, se ele souber que a cabeça não funciona mais, né? A minha cabeça não grava mais as coisas. Às vezes eu tô lendo algo aqui e de repente quando eu viro pra olhar pro meu filho, quando eu volto, onde é que eu tava? Eu já não me lembro mais o parágrafo que eu tava lendo. Imagina se eu vou prestar um concurso. Se eu vou prestar um concurso, eu vou passar vergonha na banca, né? Porque eu lembro que eu até passei, eu cheguei a fazer um concurso do Banco do Brasil, quando meu filho não tinha nem 4 meses. Até minha irmã me acompanhou, porque naquela época, quando eu fiz, meu filho não tinha 4 meses. E aí até os 6 meses de idade a gente tem direito a alguém acompanhar e fazer a prova numa sala especial, né? A gente fica numa sala separada, para se caso a criança queira, solicite, né, a amamentação, tu consegue sair da sala, vai até a criança, dá o mamar e volta para a sala para fazer a tua prova. Tu tem todo algo diferente assim, eu achei bem bacana isso. Mas pensa, eu nem sei o que caiu naquela prova, eu fico pensando até hoje, o que eu fui fazer lá? Eu queria ter passado, mas eu não conseguia, eu estudava e eu não conseguia me concentrar. Eu fiz a prova e eu pensava assim, meu Deus, eu preciso ir lá amamentar meu filho para ver se eu vou desanuviar um pouco a mente, porque eu tava tensa demais. E a gestação em si, ela já traz um pouco esse problema de memória, e após a gestação, a nossa memória também, ela fica meio balanceada, assim, eu confesso. A gente fica com uma preocupação com o bebê, a gente fica olhando pro bebê, se toda mãe já fez isso, coloca aqui nos comentários se tu já não fez isso, que a gente chega, a gente bota o dedo assim no nariz da criança pra ver se tá respirando, a gente bota a mão na barriga da criança pra ver se a criança tá respirando, a gente fica olhando pra criança pra ver se tá respirando, a gente fica neurótica pra ver se a criança, não, mas a criança tá muito quieta, não, mas tá dormindo faz muito tempo, não, eu vou ter que olhar, e a gente olha e a gente fica vidrada na criança, não, mas a cor dele tá meio estranha, a gente fica assim, gente, a gente fica assim, a gente olha pra ver se tá normal, porque o tempo de sono tá demais. A gente sente medo de machucar eles, ou até mesmo da gente se machucar, a gente vai amamentar, por exemplo, a gente tem medo de dormir por cima deles, por causa do cansaço, ou a gente vai dar um banho, a gente vai fazer uma troca, a gente tem medo. Eu cansei de arranhar, olha só, minhas unhas nem são muito grandes, as minhas unhas eram menor ainda, e vira e mexe eu dava umas lascadinhas assim no meu bebê, por causa que, por mais que eu tinha todo um cuidado, às vezes ele se movimentava e pá, dava um pouquinho de unha assim, aí eu ia lá e podava mais ainda a unha, porque vira e mexe eu acabava passando a unha no corpinho dele. Então não era, óbvio, não era algo proposital, mas vira e mexe eu tinha que controlar o tamanho da minha... Agora eu tô deixando ela crescer um pouquinho, mas vira e mexe eu machucava ele só com a unha que era um cotoco de unha. E algo que acontece com muitas mulheres é a gente perde o interesse sexual
E tem homens que dizem assim, ah, tu não me ama mais, né? E aí os homens falam um monte de coisas, né? Mulher que é casada sabe, né? Eu fico pensando assim, ai, graças a Deus que quando eu tive meu filho eu não estava casada, porque olha, ia ser uma causa, provavelmente eu iria me separar porque eu não tinha apetite nenhum, eu não sentia vontade nenhuma. Eu sentia vontade simplesmente de ficar com o meu filho 24 horas, eu não sentia vontade de arrumar a casa, eu arrumava por obrigação. E só de pensar, assim, às vezes as pessoas dizem assim, ai, tu não sente falta de ter um namorado? Cara, eu não quero saber de homem perto de mim, sabe? Eu tinha aversão de ver homem perto de mim, eu não queria saber de homem. Quando um homem olhava pra mim, eu já ficava toda assim, ai, não, pra mim não dá, sabe? Não dá, eu perdi toda a libido que eu tive durante a gestação, porque eu tive bastante a libido, ficou assim, ó, super lá em cima, super elevada. Mas quando eu ganhei o meu bebê, eu perdi a libido 100%. E até hoje eu agradeço porque eu não tinha um companheiro, porque senão ia ser causa de uma separação ou alguma coisa do tipo, porque eu realmente não sentia vontade, eu não sentia desejo. Confesso que até hoje eu não sinto, são raras as vezes que eu sinto vontade de ter o ato sexual em si. Eu não sinto vontade, são muito raras as vezes. E às vezes dá uma vontade, só que daí o meu filho já chama a minha atenção e aí eu já vou atender ele, e daí passou a vontade, sabe? Porque é muita coisa em cima do meu filho, é muita atenção que a gente tem que dar pra ele, pra casa. E aí quando vê o tempo, o dia já terminou e tu já tá cansada, e aí eu fico pensando assim, que bom que não tem ninguém ali na cama comigo, porque se eu tivesse que cumprir com os afazeres de mulher, né, no caso, se eu tivesse que cumprir com o meu papel de esposa, ia ser bem complicado, porque vontade zero. E o tratamento, né, para depressão pós-parto, então tu pode se utilizar do lado do teu posto, no posto de saúde, eles têm um grupo de mulheres que passam por isso, e aí tu pode te enquadrar dentro desse grupo, e aí vocês vão falando todo mundo da sua experiência. Tu pode solicitar um acompanhamento psicológico, tu pode conversar com o médico, e se esse médico te receitar medicamentos antidepressivos, tu vai ter que parar com a amamentação, porque eles são incompatíveis. Mas eu te aconselho, se tu não tem um posto de saúde, liga para esse asterisco, eu vou deixar lá na descrição do vídeo, asterisco 188, que dá pra tu ligar também e falar que tu tá passando tu teve um filho recentemente, tu tá sentindo tristeza, tu tá sentindo alegria, e aí tu vai falar pra eles como tu tá se sentindo. Talvez tu não consiga uma ligação agora já de imediato, porque eu já vi também o pessoal falando, eu sempre liguei e nunca consigo ligação. Eu não sei se por causa do estado que a pessoa tá é mais difícil de conseguir ou não, porque isso é uma central. Então pode ser que tu ligue e tu não consiga de imediato, mas continua tentando, porque eles vão te ajudar sim, e vai lá num posto e conversa e tenta participar desse grupo de mães que também estão passando pelo mesmo problema que tu. Eu só te digo assim, ó, vai passar, tudo passa, e é só uma questão de tempo e de tu saber trabalhar com isso. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Obrigada por ficar até aqui.